Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais um treinamento aqui no seu Mac. Hoje, a nossa aula de número 64 de 2014, chegando ao final de mais um treinamento. Hoje é a aula de despedida do Uno Vivace Motor 1.0 Flex, né? Então hoje é a aula de dizer adeus para esse sistema aplicado no Uno. Vamos dar um alô, uma boa noite ao pessoal linkado, já assistindo a nossa aula. Pessoal lá de Taboão da Serra, Alto Rafinho linkado. Luizinho, lá de Estiva, Minas Gerais também. Anísio Halber, Anglino Flores Bernardo, Edu Pereira, Giba Brás, Jairo Lei, Zé Almir, lá de Piauí, José Renato Gomes da Silva, Magno Bertoldi, Marcelo Fonseca, Marcos Gutierrez, Pedro Jerônimo também linkado, nos acompanhando. Um grande abraço a todos nesta aula de terça-feira, iniciando mais uma semana aqui no seu UMEC, o seu Universo do Mecânico. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, já com o tema da aula de hoje, que sempre a última aula do módulo é uma aula imperdível em nível de aprendizado, de troca de conhecimento, de mais detalhes de informações, porque hoje é a aula de número 11 do Uno Vivace 1.0 Flex, injeção Marelli, IAW7GF, ajustes e scanner. Ou seja, é a aula de fechamento com o conteúdo que nós já abordamos, o que é possível analisar, visualizar, ganhar tempo, né, trabalhando com scanner, para que o veículo saia corretamente ajustado da sua oficina mecânica, autoelétrica, centro de reparação automotiva, né, ou seja, completamos o serviço. E muitas vezes no scanner você consegue fazer um diagnóstico um pouco diferente e encurtar o tempo do diagnóstico. Pessoal, o grande segredo para você ganhar, né, dinheiro no dia a dia, na oficina, no centro de reparação automotiva, é esse. Você ganhar tempo, economizar tempo de diagnóstico, que é geralmente um tempo longo e que você não consegue transformá-lo 100%, né, em horas vendidas no final do dia. Portanto, vamos fazer o quê? Trabalhar bastante na parte de ajustes, na parte de scanner, para que facilite o seu dia a dia, facilite o tempo e você consiga realmente fazer o correto diagnóstico do veículo. Então essa é a ideia, esse é o objetivo desta nossa aula final do Uno Vivace 1.0. Na telinha, o que nós já abordamos na aula passada, para fazer o fechamento, né, de atuadores, ar-condicionado, os 4 eletroinjetores e o eletroventilador. Foram os componentes que nós abordamos na aula passada. A aula de hoje, fechando então a aula final, ajustes e scanner. O que nós vamos aprender na aula de hoje? O que o scanner faz? Quais funções tem para esse sistema Marelli? Se é corpo, se é aprendizado de combustível, se é aprendizado de fase, rotação e por aí vai. Por quê? Cada sistema tem uma característica, cada fabricante também tem uma forma de trabalhar, né? No nosso caso, na aula de hoje, o fabricante é Magneti Marelli, tem uma característica nos sistemas, onde deixa você fazer alguns ajustes, alguns resets, que irão facilitar o funcionamento do veículo, ou até melhorar esse funcionamento, para que sempre quando o carro sai da oficina, ele saia próximo da perfeição no nível de aprendizado, no nível de identificação de falhas, identificação do combustível e as adequações. Por quê? Além do veículo ser flex, ou seja, álcool e ou gasolina, posso usar só álcool, posso usar só gasolina, posso usar meio a meio ou qualquer proporção dos dois combustíveis, né? Isso já é uma adaptação forte, né? Afinal de contas, a permissão de utilizar os dois combustíveis em qualquer proporção, né, álcool e ou gasolina,
provoca no sistema uma necessidade de adaptação. Porque imagine, antigamente o motor a gasolina era uma taxa de compressão. Motor a álcool, outra taxa de compressão maior. Eram diferentes os motores mecanicamente falando. Falando da parte construtiva, ou o motor, né, era diferente o cabeçote, ou biela, curso de biela e até mesmo pistão. Você tinha diferenças aí técnicas, né, no motor de acordo com o tipo de combustível utilizado. Com a unificação de tempos atrás, né, com o veículo flex, você tem no mesmo motor a utilização dos dois combustíveis. Quem vai fazer as correções, agora não mecânicas, correções eletrônicas? A unidade de controle do motor. Ela que vai fazer as devidas adequações para o correto funcionamento do veículo, com álcool, com gasolina ou qualquer mistura entre os dois. Como se não bastasse isso, ainda temos o quê? Um veículo que tem sensor de pedal e corpo eletrônico, ou seja, não temos o cabo do acelerador. Automaticamente, isso pede o quê? Um controle, um ajuste, uma adequação, porque o sinal do pedal vai para a unidade de comando. A unidade controla o corpo eletrônico. Então, nós temos também um outro tipo de ajuste muito importante para o correto funcionamento desse sistema. Ok? Então, vamos lá, a nossa telinha de introdução. Neste último encontro sobre o Uno Vivace, veremos alguns procedimentos importantes para a realização e testes de serviços. Então, você faz procedimento que vai deixar o serviço melhor. Sai o carro da oficina já com o aprendizado. Se não concluído totalmente, pelo menos boa parte já estará concluído, ok? Então vamos ao Uno Vivace. Boa aula a todos. Na telinha, ele, o veículo do qual nos despedimos hoje, né? Última aula sobre o Uno Vivace 1.0. E aqui a nossa diagramação que tanto trabalhamos até agora. A ECU no centro, sinais de entrada, fase, MAP, rotação em PMS, temperatura do líquido de arrefecimento do motor, lâmbidas, 2 sensores de oxigênio, detonação, temperatura do ar, posição do pedal do acelerador, posição da borboleta e o VSS. Do nosso lado direito temos os atuadores, ar-condicionado, eletroinjetores, corpo eletrônico, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica de combustível e o sistema de partida a frio. Então, esses são os componentes que fazem o cenário dessa diagramação deste veículo. Detalhes: na adaptação do sistema, ou mesmo na troca de peças, são possíveis alguns ajustes via scanner, que facilitam o aprendizado da ECU em seu gerenciamento eletrônico desse motor, que é moderno e flex. Então não podemos nos esquecer, né, que agora são tantos carros flex, né, praticamente quase que 100% dos carros são flex. Não podemos esquecer que existe um aprendizado também do combustível. Não é só o estado do motor, o desgaste do motor, desgaste de velas, obstrução de corpo, injetores, que o veículo vai se adaptando. Porque o aprendizado é forte nisso também. Ele vai aprendendo a situação no dia a dia, a situação real no carro. Além disso tudo, temos ainda a questão do combustível, ou seja, que ele é bicombustível. Bom, localização. Localização de quem nessa imagem, nessa foto, né? Fica ali embaixo, né, do filtro de ar, perto ali do reservatório, né? Temos ali ela, a ECU, a unidade de comando eletrônico do motor. Então, para vir falar de localização nessa aula, tem que falar de quem? Exatamente dela, da unidade de comando. Então, vamos lá, a telinha para vocês. Localização. Quem permite toda esta adaptação e ajustes é a ECU,
localizada no lado direito, junto do painel anti-chama, o painel antifogo do veículo, né? Com o scanner são possíveis vários testes, adaptação de combustível e alguns ajustes que nós veremos a partir de agora. Então, o scanner é importante, mas quem é que recebe o sinal do scanner e comanda esses ajustes? É a ECU. Tudo é a unidade de controle eletrônico do motor que gerencia todo o sistema, ok? Aqui um exemplo de scanner, tá? Na tela de scanner para vocês, nós temos os 4 itens iniciais. São vários scanners no mercado, peguei um aqui como exemplo para vocês, tá? Temos uma tela de opções, ou seja, ao conectar o scanner lá no conector OBD e OBD, né? O conector de diagnóstico do veículo, já eu escolho o veículo, montadora, veículo, motor, ano, para chegar no sistema, tá? Alguns scanners eu já vou direto pelo sistema. Alguns scanners ele encontra sozinho o sistema. Então isso vai ter uma variação muito grande de scanner para scanner. Importante é chegar na tela inicial, que é essa tela de opções iniciais. Nessa tela inicial do scanner, temos as principais opções a serem realizadas no veículo. Então, temos a opção de testes, impressão de relatórios básicos, apagar memória de defeitos e o número da ECU. Ainda não comunicou com a ECU. Pessoal, quando eu cheguei nessa tela, então esses 4 botões ainda, ó, vou até voltar a tela para vocês, ó. Eu cheguei no scanner, até aqui, ou seja, liguei o scanner, escolhi a montadora Fiat, o modelo Uno ou Uno Vivace, né, o ano, a injeção, 1.0 Flex, tá. Nessa tela, ainda não comunicou. Eu parei nessa tela, eu ainda não conversei com a unidade de controle eletrônico. Ou seja, se eu clicar errado, vai chegar nessa tela do mesmo jeito. Ah, aqui é um Uno, legal. Eu entrei num Ford na tela de scanner, que use conector OBD. Beleza, eu chego nessa tela também. Compreenderam isso? Não é porque chegou nessa tela que já comunicou com o scanner. Não, ainda não comunicou. Quando eu clicar num desses 4 botões, nessas 4 opções, aí sim que haverá um comando do scanner e uma resposta da unidade de controle. Aí sim que os dois estão conversando. Talvez isso vocês não sabiam, né, no dia a dia. É verdade. Chegou nessa tela, não é sinal que já comunicou. Ainda não. É só na tela seguinte, tá? Então essa tela de opções ainda não se comunicou. Claro, né? Nessas funções temos o quê? Os testes, impressão de relatório, um relatório bem simples que pode sair por aqui. Apagar memória, eu utilizo muito mais, né? Para apagar realmente a memória de defeitos. E o número da ECU, o número da unidade de controle eletrônico do motor. Passado essa tela, eu clicando em testes, vou chegar numa segunda tela. Observe ali, ó, teste ficou lá em cima, né, 2 pontos, e agora com 6 opções. Essa tela, pessoal, que nós mais trabalhamos no scanner, no dia a dia, na reparação desse Uno Vivace, porque ela abriu em 6, ó. Código de defeitos, leituras, análise gráfica, atuadores, ajuste e programação. Ou seja, abriu a tela de testes em 6. E são essas telas as principais do scanner, né, que iremos estudar agora. Tá? Primeiro item, código de defeitos. Ou seja, eu quero ver os códigos de defeitos, eu quero ver as falhas que constam no veículo. Vamos lá, defeitos. Esta é uma das principais telas acessadas no scanner. Já em seguida, podemos ver as falhas atuais e passadas, ou seja, entrou nessa tela código de defeitos, já vão aparecer defeitos atuais ou defeitos passados, né? Defeitos presentes ou defeitos passados. É a tela principal, onde eu vou buscar na memória da ECU os códigos de falhas
passados, os já registrados, presentes ou atuais, os que estão agora, lá, naquele momento no veículo. Tá? Então, é uma das tareas principais para você diagnosticar o veículo. Isso ajuda bastante. Tá? Porque clicou nela, defeitos presentes e defeitos passados. Tá? Porque aí teremos o quê? Quais defeitos temos registrados na memória DCU para continuar com o diagnóstico. E aí é importante. Defeitos presentes ou atuais são defeitos ali, ó, naquele instante, naquele momento. Defeitos passados ou anteriores são defeitos que ocorreram antes. Por exemplo, quando o cliente estava rodando, pegou um trânsito violento, acendeu a luz de anomalia, depois apagou. Fica registrado. Ou abasteci o carro com combustível meio ruim, a luz acendeu, daqui a pouco apagou, ficou apagado. Fica aí em defeitos registrados, defeitos passados. É importante, muito importante, ver os defeitos passados para interpretar e auxiliar na busca de solução, né, na busca aí de falhas que estejam incomodando o cliente. Tá? Então, é importante fazer esse diagnóstico. Eu, particularmente, recomendo que passou o scanner, vê lá, defeitos anteriores ou passados, defeitos presentes ou atuais, nem imprimo o relatório, marco na ordem de serviço do cliente mesmo, ó, defeitos presentes, nenhuma falha. Defeitos passados, sensor de oxigênio banco 1, sensor de oxigênio pós-catalisador, MAP, rotação. Eu marco na ordem de serviço, para não esquecer e isso facilitar o diagnóstico lá na frente. Por quê? Depois que eu marquei os códigos, eu posso retornar e apagar a memória. Tranquilamente. Eu já marquei os códigos, né, na ordem de serviço, ou se preferir, imprimir, também. Eu posso imprimir, não tem nenhum problema, tá? Mas registrou os códigos, seja no papel, né, ou seja imprimindo, eu já consigo dar continuidade no diagnóstico do carro. Então, só não se esquecer de, chegou nessa tela, código de defeitos, defeitos presentes ou defeitos passados, registrei os códigos, marquei por escrito, vou retornar a tela para a função 3 aqui dessa tela agora. Apaga memo, apagar memória. Ok? Depois que eu registrei a falha, eu posso apagar para poder dar continuidade aos testes. Continuar com o meu diagnóstico no veículo, tá? Então é importante também esse tipo de relatório. Isso facilita muito, né? Então, estávamos aqui, ó, em códigos de defeitos, tá? Então, para continuar o diagnóstico, apaga a memória e já vai raciocinando os defeitos apresentados, o que o cliente conversou com você. Se o defeito é contínuo, a luz fica acesa direto ou só em certas ocasiões. E em certas ocasiões, pessoal, o defeito passado é fundamental. Fundamental, tá? Então, anotem certinho esse código para não errar no diagnóstico. Bom, seguindo a tela ainda de testes, passamos código de defeitos, item número 1, vamos para os outros dois, itens 2 e 3. Valores ou leituras, sim, podemos chamar de leituras. Temos dois botões nesse scanner, como exemplo, né? Leituras e análise gráfica, né? Alguns fabricantes chamam de Visual Graphic, tá ok? Também é muito legal, muito interessante. É uma forma de você ver o gráfico mínimo e o máximo. Até onde pode chegar do mínimo ao máximo cada leitura que temos no veículo, desde que o fabricante do scanner mencionou isso. Sempre atentos. Análise gráfica, visual gráfico, tá? São o quê? São valores mínimo e máximo que o fabricante, não do carro, do scanner mencionou, hein? Ou seja, se vê alguma coisa muito fora e o carro não tem defeito, tá? Não vai comprometendo a peça, não. Pode ser um carro diferente ou uma análise gráfica mal projetada pelo fabricante do scanner, de mínimo e máximo. O importante é ver as leituras,
As leituras são os valores dos sinais de todos os sensores que nós vimos, não só sensores, como interruptores também, chegando até a unidade de controle eletrônico. Então, a tela de leituras é muito importante para testar e identificar se está chegando tudo certinho junto da ECU do motor. Por exemplo, pedal de freio. Ah, tem pedal de freio? Tem. Pisou no freio. Muda a leitura? Muda. Legal. Aciona o ar-condicionado. Aperta o botão. Chegou o comando do ar-condicionado no módulo da injeção? Chegou. Eu consigo fazer o quê? Várias e várias, né, simulações, vários testes, através das leituras no scanner. Por exemplo, sensor de pedal do acelerador. Poxa, Scopino, eu não tenho osciloscópio. Como que eu vou testar o sensor do pedal? Simples. Entre em leituras, vai buscando nas leituras, até chegar em pedal do acelerador. Ok? O pedal dentro do carro. Só chave ligada, não precisa nem funcionar o motor. Em leituras, aciona o pedal. Vai mudar a tensão, o valor de resposta. Solta o pedal, retorna o valor. Ou seja, realmente é uma forma de controlar e ter certeza que o sistema está em correto funcionamento. Mesmo em leituras apenas. Então é uma tela, pessoal, que olha, particularmente, vale a pena perder um tempo. A tela de leituras. Ah, quando você não tem muita experiência, não tem muita noção de como funcionam os componentes, a análise gráfica ajuda bastante. Claro, né? Vai te dar um valor mínimo e máximo, mas não são todas as leituras que vão entrar em análise gráfica, apenas algumas, tá? Então, tela de leituras, vale a pena você ficar ali, ó, 5, 10 minutinhos, mudando tela por tela, para ver todos os valores, acelera, solta, pisa no freio, liga o ar, para ver se esses sinais estão chegando até a unidade de controle do motor. Vale a pena. Você descobre muita falha, né, que está aí, ó, escondida, muito sinal incorreto vendo em leituras. Então vale a pena, não digo perder, investir, legal a palavra, né? Vale a pena investir um tempo para poder trabalhar nessas leituras, tá? Então, lembrando sempre que a análise gráfica é consequência das leituras. Vamos lá. Dividida em leituras reais ou gráfica, é uma forma de ver quais sinais a ECU recebe e expõe ao diagnóstico. É muito importante analisar tela por tela para identificar sensores mentirosos, tá? Muito importante. Uma característica, pessoal, sinais que variam muito rápido, por exemplo, sensor de oxigênio, antes e depois do catalisador. Não confiem cegamente na leitura do scanner. Oscila rápido demais, não confiem. Vai lá, mede em loco, mede na peça, com osciloscópio ou multímetro direto no sensor lambda, antes e depois do catalisador. Faça isso, tá? Ou seja, meça em loco, meça lá na peça em si, tá? No próprio carro. É uma forma de você garantir, né, realmente que o sistema vai estar o quê? Vai estar justamente mandando, né, a informação rápida e correta, né? Uma informação que chegue no sentido de poder. Está rápido o sensor de oxigênio, não está rápido, está lento, está travado. E eu consigo descobrir e captar falhas aí também, tá? E essa tela agora? Item número 4. Atuadores. Quem são os atuadores? Ah, os comandados pela ECU? Eu consigo entrar, né, na tela de scanner, nesse item número 4, atuadores, ou seja, acionar alguns comandados por ela, para saber se o atuador, se o comandado, ao receber uma ordem, está ou não funcionando, está ou não obedecendo. Só que um detalhe, a ECU ela só comanda o atuador, não sabe se o cara está funcionando ou não.
É como se eu desse aqui, ó, um comando para esguichar a água no para-brisa. Eu tenho que ver se a água esguichou no para-brisa mesmo. Dar um comando do farol alto. Eu tenho que enxergar se funcionou o farol alto. A buzina, eu tenho que ouvir. Os atuadores da ECU, ela só manda a ordem. Se funcionou. Se não funcionou, ela não sabe. Pelo menos isso acontece na maioria dos atuadores. Então, quando você entra nos comandados, temos que enxergar. Literalmente falando. É brincadeira? Vamos lá. Comandados. Nessa opção, fazemos a função de comandar os atuadores. Mas atenção, pois apenas damos a ordem via ECU. Temos que verificar nas peças se o comando realizado, fazem o efeito esperado. A ECU não identifica falhas nessa peça. Ou seja, temos o quê? Nós temos um sistema que o comandado simplesmente, ele manda a informação, aí se eu mando a informação para o comandado e o comandado atua. Se ele está atuando ou não, não sei. Ah, então você vai ter que ir lá olhar. Eu comando acionar bomba elétrica, ouve, mede pressão, vê se a bomba elétrica está funcionando. Acionar atuador de lenta, o corpo de borboleta vai funcionar. Acionar, canister. Vou lá ouvir se a válvula do canister está ou não funcionando. Então eu tenho que conferir se o comandado está ou não funcionando corretamente. Ok? E mais uma telinha, vamos falar sobre ela na sequência da aula, ajustes e programação. Tá? Então, o que teremos ainda nesses itens 5 e 6, na tela de scanner? Ajustes, legal, tem bastante opção dentro desse botão ajustes, e programação é a programação da unidade e chaves do Fiat Code. É aí que você consegue fazer a programação. Belezinha? Painel de instrumentos com a luz de anomalia da ECU, de identificação de falhas desse sistema. E vamos a mais uma dica. Todos os ajustes aqui descritos facilitam muito uma rápida adaptação do sistema. Mas não podemos nos esquecer que é um aprendizado automático. Assim, a ECU vai adequando o sistema à realidade do motor. Então, o que acontece? Além disso tudo, os ajustes que nós vamos ver ainda, a ECU vai aprendendo sozinha. Com o próprio desgaste de velas, obstrução de corpo, de bicos, desgaste do motor. Ela vai trazendo o tempo de injeção e os avanços de ignição de forma mais favorável às atuais situações do motor. É o aprendizado do veículo com o próprio uso, ok? Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência falando mais sobre scanner aqui no seu UMEC. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Coloque em um recipiente água desmineralizada. Coloque em outro recipiente o aditivo concentrado. Verifique a proporção correta no manual do veículo ou utilize a proporção de 50%. Note que a temperatura do aditivo é de 28,8 graus e da água é de 27,6 graus. Misture a água no aditivo. Veja que a mistura dos dois líquidos provocou uma reação química, onde subiu a temperatura para 32,8 graus.
Abra o reservatório e coloque o líquido já com a temperatura estabilizada, após aproximadamente 10 minutos de espera. A sangria do sistema. Solte o sensor de temperatura, por exemplo, pois ele está em um ponto mais alto do motor. Você vai notar que primeiro vai sair o ar em bolhas. Após o ar sair, sairá um pouco de aditivo antigo, na cor verde neste exemplo. Isso comprova a sangria. Logo que começar a sair o líquido novo, rosa, será o momento de recolocar o sensor. Aperte com a ferramenta adequada. Encaixe o conector no sensor. Complemente com o líquido já preparado até o nível indicado no reservatório. Pronto, está feita a troca do líquido. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhem sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima!